Lucas capítulo 7, versículo 36. Vou pedir que a igreja se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai Santo, a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és digno de ser adorado. E por isso nós nos encontramos neste templo, para prestar culto de ações de graças e de adoração ao Senhor nosso Deus. Pedimos pela obra de iluminação do Espírito Santo a partir de agora. Revela a excelência desse texto e ajuda-nos a compreender, como jamais compreendemos, o significado do Evangelho. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus, na esperança que, em compreendendo o significado do Evangelho, o veremos ser aplicado em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. A igreja pode ficar sentada. Irmãos queridos, conhecer a diferença entre fé e amor significa compreender a diferença entre lei e graça. Se não entendermos, de certa forma, o abismo que separa ambas as palavras, nós jamais entenderemos o Evangelho. Eu chegaria ao ponto de dizer que é fundamental para a nossa redenção, para a nossa saúde espiritual, para o culto a Deus, que entendamos a diferença que existe entre fé e amor, o que nos levará consequentemente a entender a diferença que existe entre lei e graça. Esta passagem, sem sombra de dúvida, é a seção narrativa da Bíblia
que mais nos ajuda a entender a diferença teológica entre fé e amor. Nesse sentido, tenho 5 declarações com base nessa passagem a fazer sobre a diferença entre fé e amor. Em primeiro lugar, o arrependimento antecede a fé. O recebimento do perdão antecede o amor. É a convicção de pecado. É a agonia moral que nós experimentamos quando estamos diante da presença de um ser santo, que nos convence de que aquilo que Ele pede de nós na sua palavra é razoável, porque Ele só pede que nós amemos uns aos outros e a Ele com todo o nosso ser. E tomamos conhecimento do fato que nós não sabemos amar, é nessas horas que nós provamos dessa experiência que a Bíblia chama de arrependimento, condição sine qua non para que corramos em busca de salvação e encontremos alguém que venha nos redimir dos nossos pecados. Essa é a primeira grande diferença entre fé e amor. O arrependimento, a convicção de pecado que sempre experimentamos e tão somente experimentamos quando estamos na presença de Deus, nos leva a abrir mão de toda a justiça própria, a nos desfazermos da ideia de que com esmola, com visita à favela, com dízimo, com frequência a cultos dominicais, nós vamos poder aplacar a ira de Deus e comprar o seu amor. E é o perdão que antecede o amor. A fé nasce da experiência do arrependimento que nos remete à presença de um ser gracioso em quem nós confiamos. Já o amor é algo posterior a essa experiência. O amor é o que me leva a olhar de modo retrospectivo para a minha vida. Ter o desejo de aproveitar o tempo que me resta de vida para quebrar o vaso de alabastro com unguento e oferecer o melhor de mim para o meu Criador. Segunda diferença entre fé e amor. O objeto da fé é o Deus que perdoa em Cristo. Já o objeto do amor é o Deus que nos perdoou em Cristo. A fé lança um olhar prospectivo, nos faz olhar para aquele que está adiante de nós. Aquele que chama você e a mim nesses termos que não encontramos em nenhuma outra religião. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem em toda a história da humanidade, em nome do Criador, se dirigiu com tamanho respeito e doçura a nós seres humanos? O objeto da fé, portanto, é o Deus que perdoa em Cristo. A fé é fruto da cura da fobia do sagrado. Finalmente eu me deparo com uma mensagem que me faz crer que Deus não é contra mim, que Ele é a favor de mim. Que Ele não quer ser visto como meu juiz, mas como meu pai. Aí eu creio. É a boca que come o pão. E que toma do sangue. Isso não é amor.
Isso é fé. Já o objeto do amor é o Deus que nos perdoou em Cristo. É após o mais leve contato com essa misericórdia, eu ser levado a dizer: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que amor é esse que me constrange e que me faz viver em obediência a Deus, ainda que inferno nem demônios não mais existissem. Terceira diferença entre fé e amor: a fé carece de um amor divino que suplante a visão do pecado. Já o amor carece de uma visão do pecado que eleve a graça divina. Daí a diferença nessa passagem do comportamento do pastor para o comportamento da provável prostituta que entrar em sua casa. O pastor, cheio de justiça própria por conta do seu contato com sinagoga, do seu contato com templo, com religião, com sacrifícios, julgando que era um ato de condescendência de sua parte receber Jesus Cristo em sua casa. Já a pecadora, disposta a receber a ofensa, o preconceito social, ser enxotada da casa do teólogo, porque não sabia, muito provavelmente, se teria outra oportunidade de expressar sua gratidão pela primeira pessoa que passou em sua vida e que não quis usá-la, e que lhe apresentou um Deus cujo amor era maior do que os seus pecados. Então, a fé carece de um amor que suplante o pecado. Esse é o fundamento da fé. Porque eu corro para Cristo. Porque Cristo não é Moisés. Porque a mensagem do Evangelho não foi proferida numa montanha, pegando fogo com relâmpago. Porque essa mensagem emana de uma manjedoura, de uma cruz, do cordeiro moído pelas minhas transgressões. E eu olho para essa doçura, eu olho para essa ternura, eu olho para alguém visivelmente interessado na minha vida, e manifestar um amor do qual eu não sou digno, e corro para Ele. E eu só corro para Ele porque tenho esperança. Porque me foi informado que o juiz do universo quer se transformar no meu Pai, através do sacrifício do seu único Filho. Já o amor carece de uma visão do pecado, que o faça elevar o valor do sacrifício. Em outras palavras, as suas ações de graças, sua fidelidade, a espontaneidade do seu viver cristão serão proporcionais ao grau de visão da sua depravação presente em sua vida. Isso é claro nessa passagem, especialmente quando o Senhor Jesus compara um ser humano que acreditava que devia 10%
do que o outro devia. O que levou o Senhor Jesus a dizer que é essa aritmética que rege a nossa relação com Deus. Não há mínima dúvida que jamais encontraremos uma igreja de adoradores, e homens e mulheres que se curvem diante de Deus, banhando seus pés com suas lágrimas, lágrimas de gratidão. Quarta e penúltima declaração, referente à diferença entre fé e amor. A fé salva. O amor é a resposta à salvação. Deixa eu retomar o fôlego, esse ponto é central. Se você compreender esse quarto ponto, você terá compreendido o Evangelho. Definitivamente, deixe o Espírito Santo enfiar na sua cabeça o fato de que você não é salvo pelo amor. O amor não salva. Se o amor salva, nós não precisávamos do Filho de Deus moído, triturado, espancado, posto no madeiro, morto, sepultado para a nossa redenção. Se o amor salva, a última palavra está com Moisés no Sinai, dizendo: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto a vocês: quem ama a Deus e ao próximo dessa forma? Não confunda fé com amor. Não confunda Jesus Cristo com Moisés. Não confunda amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a si mesmo, com vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós somos salvos pela fé. A fé é o olho. Isso não é amor, definitivamente não é amor. São palavras completamente diferentes. A fé é a boca que come, é o olho, são os olhos que veem a serpente e que faz com que o corpo seja curado da picada da cobra. A fé é a mão vazia, é você chegando diante de Deus, se esquecendo dos dízimos, se esquecendo dos folhetos que distribuiu, das vigílias de que participou, das esmolas que distribuiu, dos montes que subiu, das horas gastas em jejum e oração, e dizendo a Ele o que o publicano é apresentado por Cristo, dizendo para o Pai: sê propício a mim, pecador. Já o amor, gente, o amor é após esse encontro, de você conhecer um Jesus doce, de deixar de crer no Cristo que Satanás apresentou a sua e a minha vida. Sair pelo mundo com vontade de cantar e dançar, por finalmente ter encontrado um Deus descomplicado, gracioso, que não pede do homem performance para herdar a vida eterna. E aí,
a conclusão final no quinto e último ponto. Eu não consigo pregar sobre essas coisas sem sentir taquicardia. É vida ou morte. É isso aqui virar uma usina de vida ou uma usina de neurose. Ou essa igreja ser uma igreja cristã ou se transformar numa sinagoga judaica. Último ponto. Sendo assim, se a mulher que 1 minuto atrás estava no bacanal, no prostíbulo, é perdoada para sempre. E o teólogo, com a Torá na cabeça, perdido na religião, e a diferença entre um comportamento e outro reside na palavra fé. Meu Deus, a prostituta provavelmente uma prostituta pecadora, muito provavelmente, estava mais próxima da verdade do que o teólogo calvinista. E se a salvação é nesses termos, nós somos levados a dizer que a fé é algo profundamente irracional, dificílimo de ser aplicado em nossas vidas, a ponto de nos salvar da lei. Gente, então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Não é perdoados são os teus pecados até este ponto. Pela fé você está perdoada para sempre. Não é até aqui você pode contar com a minha graça. Desse ponto em diante, conte com Moisés, não comigo. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé, notem, não é o tempo que você gastou no mosteiro, não é o dinheiro que você canalizou para o gasofilácio da igreja. Não é o fato de que, ao voltar para a casa do pai, você cuidou de antes passar pela senzala, trabalhar duro, para poder cobrir o que desperdiçou com pecado. Simplesmente, você creu em Deus como Deus gosta de ser crido. Não apenas como Deus que existe, porque até os demônios creem na existência de Deus, mas como um Deus que é gracioso, como um Deus que é a favor do homem, que não é contra o homem, que perdoa os pecados do homem na pessoa bendita do seu único filho. Isto é fácil de ser formulado num culto como esse. E de você ouvir a pregação e dizer: o pastor não está forçando o texto, é isto que a Bíblia diz. Tua fé te salvou.
entra na paz para sempre. Sua mente vai se levantar contra você nessa hora. Vai dizer: não pode ser tão fácil assim. A cultura do seu país também vai se voltar contra você. Porque num mundo como o nosso não se conquista nada sem trabalho duro. A religião vai usar até mesmo textos das Sagradas Escrituras para o esbofetear, para o triturar, para humilhar. Vai lhe apresentar os 10 mandamentos, vai lhe apresentar toda a lei mosaica, vai pegar o sermão da montanha para aterrorizá-lo, a fim de lhe convencer que se você não suar a camisa, não trabalhar duro, não cumprir os seus débitos, jamais entrará no reino dos céus, porque Deus é santo. E você então observará ao seu lado pessoas suando dentro de igrejas católicas, dentro de sinagogas judaicas, dentro de templos protestantes. Você vai olhar para esse planeta e verá peregrinações, pessoas subindo escadarias de joelhos, chicoteando suas costas, se abstendo de sexo, do contato com a própria natureza, se enfiando dentro de um mosteiro, e você vai dizer: eu enlouqueci. Martinho Lutero me ludibriou. Jesus Cristo é um falso profeta. E o diabo, obviamente, vai se levantar contra você. Vai trazer à sua memória o que você fez, o que deixou de fazer e o que se passa na sua cabeça. Qual é a saída? Crer no absurdo da pregação. Chamar Deus de verdadeiro e a razão de meretriz. A lei de velha caduca de quem você divorciou. E Satanás de adversário da sua alma. Você vai se ajoelhar. Você vai confessar os seus pecados. E naquele momento que você estiver se apropriando da redenção pelo sangue, ele vai se colocar do seu lado e vai dizer: você pensa que é tão fácil assim? Acaso você não percebe que nessa noite o maior canalha dessa igreja é você? Que você não vale nada, que você vem de uma família de pecadores, isso é genético. Nessas horas, então, você tem que desembainhar a espada do Espírito e partir para dentro dele com raiva, e dizer: se a salvação é mediante o amor, o cumprimento da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu sou salvo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que você vá discutir com este Criador de graça irritante e de amor que lhe é insuportável. Definitivamente. Isso é uma linguagem que só pode ser compreendida mediante revelação. As coisas do Espírito são loucuras para o homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. E aqui agora a bomba atômica. Material teológico profundamente presente nos primeiros 100 anos do protestantismo. E que nós
que somos protestantes dentro de uma cultura católica, não conseguimos compreender. Qual é a heresia que eu tenho para lhes dizer nesta noite? Que os cristãos se divorciaram da lei e estão casados com Jesus Cristo. Moisés pode me apresentar os 10 mandamentos manhã, tarde e noite, que eu estarei naquele mesmo dia, participando do ato de louvor e ações de graças, pelo Cordeiro sem defeito e sem mácula, cujo sangue foi derramado pela minha vida. Quando Jesus disse para esta mulher, a tua fé te salvou, entra na paz, significou dizer para ela que a partir daquele momento a lei nunca mais teria o que cobrar da sua vida, do ponto de vista de, através de desempenho moral, herdar a vida eterna. Você não pode acreditar nisso, mas é por isso que a mensagem é chamada de Evangelho. Boa nova. Tua fé te salvou para sempre. Certamente você vai passar por tentações, experimentará quedas, mas por conta do encontro que você teve comigo hoje, você a partir de agora entrou na paz, que nunca mais lhe será retirada, porque a partir de agora, você passará a se relacionar com Deus, que a terá como santa e como pecadora. Por estar ligada a este corpo, você vai continuar desejando o homem. Você terá que lidar com a lembrança do seu passado. Mas por ter sido justificada pela graça de Deus, mediante a fé, tu estás livres de toda condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos para a interpretação teológica. Sabe o que acontece? Numa hora como essa, o inferno se levanta. A palavra está sendo semeada e Satanás age nos bancos querendo roubar a semente. Porque se essa semente for semeada, o fogo pentecostal vai cair sobre a igreja. Porque nunca Deus se agrada tanto de uma igreja quando encontra esta igreja vestida de Cristo, apegada a Cristo, comendo do pão, bebendo do sangue, comendo do pão, da carne, se apropriando desta salvação. Então nós precisamos lançar textos em Satanás e deixar a nossa mente ser lavada por essa pregação, que é a antítese da pregação de Moisés. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por meio de Moisés vem aquilo que me esbofeteia, que bate na minha cara. E eu não estou falando sobre sexo, eu estou falando sobre incapacidade de amar a Deus e ao próximo. Isso ninguém tira de mim. Não há como, não há discurso que me convença do fato de que eu sou uma pessoa que ama a Deus com todo o seu ser e o próximo como a si mesmo. Portanto, eu sou pecador. Mas a partir do momento que a gente crê nessa palavra, você passa a ter alegria, espontaneidade. As pessoas chegam cedo para o culto, a fim de se prepararem para a adoração do Cordeiro. Eu lhes afirmo que
por estarmos ligados a Cristo. Meu Deus, nós cumprimos a lei em Cristo, nós somos corpo de Cristo, e nós morremos com Cristo, de maneira que estamos livres do império da lei. Olha o que o apóstolo Paulo diz na gloriosa carta aos Romanos, aos Gálatas, que nós vamos estudar exaustivamente aqui na Igreja Betânia. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vamos fazer o seguinte, para ganhar tempo, vamos para o verso 16. Sabendo, o que eu quero lhes dizer é o seguinte, isso aqui é a interpretação teológica do que aquela pecadora viveu. Em Lucas 7 nós temos narrativa, em Gálatas 2, de 16 em diante, nós temos teologia que nos ajuda a entender a narrativa. Olha o que diz então Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelo amor, ele não é justificado pelas obras da lei, não é a minha fidelidade à lei que me torna justo aos olhos de Deus, porque eu sou uma pessoa vendida para o pecado, eu sou um ser depravado, viciado em mim mesmo, eu sou egoísta, por natureza, visceralmente egoísta, e faço parte de uma espécie que não se dedica a outra coisa na vida que não seja trair, roubar, pilhar, matar, produzir guerras. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Como que o homem é justificado? Mediante a fé em Jesus Cristo. Logo, eu não sou justificado pelo amor, pelas obras da lei, eu sou justificado pela fé em Cristo. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. E aqui a bomba atômica: pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado, porque ninguém consegue amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Na extensão dessa dignidade, dessa majestade, da sublimidade do conhecimento de Deus. E ninguém consegue amar ao próximo da forma como exige que cada ser humano trate sua própria vida. Verso 17. Mas se procuramos ser justificados em Cristo Jesus, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Aí, meu Deus, olha aí, foi isso aqui, nós vamos celebrar ano que vem os 500 anos dessa história. Foi isso aqui que solapou os alicerces da Igreja Católica, que fazia Martinho Lutero às gargalhadas, com Amsdorff e Melanchthon dizer: enquanto nós bebemos a nossa cerveja em Wittenberg, a minha pregação vai detonando, devastando o papado, porque ele pregava sobre essas passagens, ele as viu na Bíblia. Se isso é verdade, o Papa não pode ser senhor, nem os bispos, nem os pastores, nem os teólogos da minha consciência. Eu não preciso de confissão auricular, eu não preciso da tonsura, de cortar o cabelo, eu não preciso de procurar o caminho mais rápido para a salvação, que é ir para a favela ou então entrar numa ordem monástica. Porque olha o que o texto diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Não tenho mais relação com a lei, a fim de viver para Deus. Por que eu morri para a lei? Porque tudo que a lei exigia de mim foi pago por Jesus Cristo, e pela fé eu estou unido a Cristo.
E esse Deus de amor ensandecido considera o sacrifício de Cristo o meu sacrifício. Logo a lei não tem mais como me aterrorizar. Nas horas em que eu estou em agonia de consciência no meu quarto, por causa de um pecado praticado, eu não tenho mais que temer o inferno, o diabo, a morte, as penalidades da lei, porque eu morri com Jesus Cristo. Eu estou unido a Cristo, eu cumpri a lei em Cristo e estive no Calvário, porque eu sou membro do seu corpo. Logo, sendo assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo, não movido pelo terror que gera neurose da tentativa de comprar o amor de Deus por meio da fidelidade à lei. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu gosto do apóstolo Paulo, que é o rabino que virou cristão, conhecedor da filosofia grega, então tudo é lógico, tudo é linear. Ele vai direto ao ponto, mediante um encadeamento de ideias que faz você não ter para onde correr, sabe, e dizer amém para o que está sendo dito. Olha a conclusão final. Não anulo a graça de Deus. Quando que eu anulo a graça de Deus? Quando eu digo que pessoas são salvas por se dedicarem aos pobres. Quando eu digo que pessoas são salvas por frequentar a igreja. Quando eu digo que pessoas são salvas por trabalharem duro, por cumprirem a lei. Não anulo a graça de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, que Deus me livre de me dedicar a um projeto religioso que banalize o sacrifício de Cristo, que faça o sentido da palavra graça se esfumaçar. Pois se a justiça é mediante Moisés, é mediante a prática do amor, é mediante a lei, é mediante o trabalho duro, é mediante a penitência, é mediante eu abrir mão dos prazeres da vida. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou então, ou nós somos salvos pela morte de Cristo e nos apropriamos desta redenção pela fé, ou nós somos salvos pela prática do amor. Se somos salvos pela prática do amor, estamos ainda em Moisés, e a morte de Cristo não nos trouxe benefício algum. Já o amor é profundamente racional. Se eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, eu sei, o diabo sabe, porque eu estou na casa do teólogo quebrando o meu vaso de alabastro e oferecendo o que melhor eu tenho para quem tanto me amou. A fé é um completo absurdo. E eu garanto a você, você terá dificuldade de aplicar esta passagem na sua vida. Porque amanhã cedo, quando você for tentado, quando você for provado, quando você sentir raiva de Deus, quando você olhar para a providência divina e não entender os procedimentos de Deus na história, e você se indignar com Deus, na hora de aplicar uma passagem como essa, tua fé te salvou, vá em paz, você terá dificuldade. Padres vão se levantar, pastores legalistas, Satã com todo o seu exército, a cultura brasileira, a cultura do seu país, sua consciência, e essa prostituta chamada razão, que vai dizer isso é irracional. Não é possível que Deus salve assim o homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. Já o amor não.
uma vez que todo esse sistema chamado de evangelho seja provado como verdadeiro e eu tenha experimentado o seu poder em minha vida, eu sei porque eu estou quebrando o vaso de alabastro de unguento. Eu sei porque, em vez de colocá-lo na parede com raiva, eu estou aos seus pés, prestando culto de adoração com lágrimas. Nós vimos aqui 5 verdades sobre a diferença entre fé e amor. Fundamental para você entender a diferença entre lei e graça, entre Moisés e Jesus Cristo. Fundamental para você entender o sentido do Evangelho. O arrependimento antecede a fé, o perdão antecede o amor. O objeto da fé é o Deus que perdoa pecados em Cristo. O objeto do amor é o Deus que perdoou os nossos pecados em Cristo. A fé carece de um amor que suplante a gravidade do pecado. O amor carece de uma visão do pecado que exalte a graça divina. A fé salva. O amor celebra a salvação. A fé é irracional. O amor faz sentido. 2 aplicações práticas. Separe fé e amor. Em segundo lugar, mantenha na sua vida unidos, fé e amor. Hoje de manhã, não quero ser melodramático, eu me desesperei para ajudar a minha igreja a entender essa mesma mensagem. Não consegui chegar na Betânia sem antes passar em casa para tomar um banho, mudar as peças do meu vestuário, porque eu saí do templo hoje de manhã completamente encharcado de suor. Eu gritava. As lágrimas eram derramadas. Uma nuvem cobriu o santuário. Obra inesquecível aconteceu hoje na nossa igreja. E eu cheguei ao ponto de me dirigir para um tablado novo, no nosso tabernáculo, e fiz uma dramatização como se eu estivesse num abismo, e dizendo que o Evangelho nos coloca diante de um abismo ético. O Evangelho é profundamente irresponsável, porque o Evangelho, tua fé te salvou. Não é a partir de agora, conte com seus esforços. Eu apaguei o passado. Agora trate de trabalhar duro, porque você não vai ter uma outra oportunidade. Até aqui você contou comigo, agora volte a contar com Moisés. Aí eu pergunto, por que nós não nos lançamos na antinomia? Por que nós não nos lançamos? Poxa, a palavra que está me vindo agora tem uma conotação tão moralista. Na minha pobreza de vocabulário que está me vindo. Não, nós não nos lançamos na libertinagem. Porque a partir desse ponto, nós não somos movidos a praticar as mesmas obras que levaram Jesus Cristo a morrer por nós na cruz. Porque o amor não deixa. A lei morreu. Agora restou o amor. E Deus, na sua providência, hoje cedo, fez com que um policial militar viesse na minha direção. Membro da nossa igreja. E ele e a mulher encantados com o amor de Deus revelado nessa passagem de Lucas. Ele com seu filho no colo. Um filho que teve que passar por uma cirurgia, mensagens que ele me mandava falando das suas agonias, gemendo em oração, clamando pela recuperação do seu filho querido.
E ali ele com o filho no colo. E eu falei: Jeová, aqui está a revelação plena do que pela tua graça eu pude acabar de pregar. Eu me virei para ele, policial militar, e disse o seguinte: Wagner, a sua relação com Lucas, quer dizer, você o trata bem, você o alimenta, você dele cuida por causa da Constituição da República Federativa do Brasil ou por causa do Código Penal. A sua relação com esse moleque não é baseada em lei, é em amor. E é esse amor que o torna disposto a dar a vida por ele. E aí então nós entendemos como que o Evangelho faz com que a obediência não nos neurotize. É óbvio que para tal, a igreja vai ter que estar impregnada da loucura da pregação. Porque a loucura da pregação que vai nos levar a dizer, palavras de Calvino, ainda que chegássemos à conclusão que nem mais inferno, nem demônios existem, continuaríamos a servir a Jesus. Porque é a loucura da pregação que nos leva a dizer, os mandamentos de Deus não são penosos. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia, é o que vai levá-lo a entender a leitura que a Bíblia faz da paixão de Jacó por Raquel. E Jacó, pobre coitado, serviu a Labão 14 anos, e foram como poucos anos, pelo muito que amava Raquel. É o amor nascido da compreensão do Evangelho que gera essa espontaneidade. Estou morto para a lei. E pelo amor vivo para Cristo. Me divorciei da lei. Não tenho mais vínculo com ela. Não lhe devo mais nada. Estou casado com Cristo. E um casamento estranho. Porque Ele me aceitou com as minhas rugas, com as minhas dívidas. Acolheu os meus débitos. E compartilhou a sua riqueza com a minha vida. O dia que a igreja entender esta mensagem, ela despertará o gatilho do batismo com o Espírito Santo. O dia que esta pregação, que humilha e exalta, entrar na nossa mente e ganhar corpo no nosso coração, o Espírito Santo virá sobre nós para confirmar que Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. E hoje, então, o Espírito Santo está dizendo para você que é de Jesus Cristo: tua fé te salvou. Entra na paz. Paz. Adeus medo da morte. Adeus medo do inferno. Adeus diálogos longos e exaustivos com o diabo. Adeus terrores da lei. Adeus consciência que me humilha, que me tritura, que me esbofeteia, que me joga no chão. Eu sou do meu amado é meu, pelo sangue do sacrifício. Se não é assim, segue-se que Cristo morreu em vão. E eu não quero fazer parte da religião dos que anulam a graça de Deus. Que Deus o ajude a compreender, portanto, a diferença que existe entre fé e amor. E que o Espírito Santo enche o seu coração da fé salvadora e do amor que flui da experiência da salvação.